Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um videocast Alvorada Gourmet. E o papo de hoje, papo de cerveja, esse assunto que me agrada tanto. E um convidado super especial, Guilherme Marinho. Me explica uma coisa, o que um advogado criminalista vira sommelier e empreendedor de cerveja em Belo Horizonte? Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Bom, são atividades que não têm muita ligação. São universos completamente diferentes, né, Guilherme? A única coisa que se aproxima é que o advogado também gosta de cerveja. Mas na questão profissional, realmente, são coisas absolutamente distintas. Bom, a minha paixão por cerveja começou no início dos anos 2000, quando eu percebi que a gente estava engatinhando ainda no processo das cervejas artesanais, e eu vi que era possível, né? A gente ter a cerveja inglesa, irlandesa, americana, mas a gente viu que era possível fazer cerveja brasileira de qualidade. Foi a partir de uma experiência que eu tive no sul do país, né? E aí eu comecei a estudar, aprofundar um pouquinho mais em cerveja. Naquela época era muito difícil, porque a gente não tinha bibliografia, a gente tinha muito pouca coisa, né? Os próprios insumos cervejeiros eram difíceis de conseguir. Então, eu fui seguindo esses passos, né, da indústria cervejeira artesanal, pensando, olha, um dia eu vou abrir a minha cervejaria. E nesse processo todo, eu fui fazendo muitos cursos de cerveja, inclusive eu tenho formação, né, como Beer Sommelier. Então, em 2019, a gente começou a dar corpo a essa ideia, e aí surgiu a Monca Cervejaria. Guilherme, então, outra curiosidade é o nome, né? Monca. Eu fiquei meio na dúvida, é macaco, porque a logomarca... Explica um pouquinho a inspiração e como que vocês chegaram nesse nome. A ideia da cervejaria sempre foi fazer cervejas diferentes, cervejas que não se encontram em qualquer lugar. Então, o meu parceiro nessa história toda, que é o Paulo Schiavetto, que é um exímio cervejeiro, referência no mundo da cerveja, ele tem formação na Bélgica. E a escola belga, ela se caracteriza por isso, por essa liberdade na criação de receitas. E também na Bélgica, há uma tradição das cervejarias trapistas, feita dentro dos monastérios trapistas, pelos monges. Então, monge em inglês é monk. Então, com base nisso, nós pegamos esse radical, falamos, vamos criar o nome a partir daí. E aí pensamos no macaco, até pela semelhança com o termo inglês. Uhum. E o macaco é uma criatura inteligente, gosta dessa liberdade, né? É irreverente, e era isso que a gente queria na cervejaria. Então acrescentamos o A e ficou Monca Cervejaria. Então a gente tem por característica essa ideia de trazer coisas novas, né? Cervejas de qualidade, como na escola belga, também nas outras escolas. E tem uma outra questão que é importante, porque o macaco, ele se apresenta natureza ali pra gente. Uhum. E a nossa cervejaria, ela tem essa pegada sustentável. Então, todo o nosso lixo orgânico, ele vai para compostagem, 100% lixo orgânico. Nós temos também tudo aquilo que é plástico, lata, papel, nós reciclamos. Nós usamos energia fotovoltaica. Então, a gente também quer ser conhecido, né? E até por um capricho meu mesmo, porque eu tenho essa ligação com a natureza, para que a gente devolva para a sociedade, né, uma atividade saudável, né, uma atividade sustentável. Mas vamos só voltar aqui um pouquinho, só até para
arrematar aí essa minha curiosidade, então o Macaco é a referência, mas tem essa pegada também do monge alquimista, né? Isso. E é exatamente nesse ponto que eu queria falar. Você começou dizendo que o intuito era ter uma diversidade em cervejas que muitas das vezes não se encontra, por exemplo, nas gôndolas de supermercado. E aí, a segunda curiosidade é essa: quais são os estilos e quais são essas cervejas que a Monka produz hoje? As cervejas, elas devem ser sazonais, porque depende muito da temperatura do ano, né? Então, quando a gente está no verão, é interessante a gente trazer cervejas mais leves, mais refrescantes. Então, hoje, nos taps da Monka, a gente tem 2 tipos de sour, né? Catarina Sour, uma que é de goiaba e outra abacaxi com tangerina. Essa cerveja ela é interessante porque nós infusionamos a fruta in natura, né? Então, ela tem essa pegada bem refrescante. Elas têm o pH mais baixo, então, além do sabor da fruta, ela se assemelha muito a um espumante, né? Então, ela é refrescante. A Pilsen, né? Nós temos a Pilsen. E quando a gente fala cerveja diferente, não é só o estilo da cerveja. São os insumos que são utilizados na cerveja. Uhum. Então, por exemplo, a nossa Pilsen, a gente usa maltes, Pilsen Munique, alemães. A levedura é alemã. Então, fora as outras, né? Então, a gente tenta não, na verdade, todas as nossas receitas até hoje, a gente usa sempre o insumo original daquele estilo de cerveja. A gente não faz blend de produtos, de insumos mais ou menos com o bom. Não. Todos os nossos insumos são muito bons. E para o inverno, nós vamos trazer uma Scotch Ale, envelhecida em barril de carvalho americano. Vamos trazer uma Brown Ale, né? Uma Bock, ou Doppelbock, a gente está pensando como vai ser. Então, são cervejas, fora outras, né? Que nós vamos trabalhar também. Então, o que a gente quer é te proporcionar uma experiência diferente no que se diz respeito à cerveja artesanal. Guilherme, até para nosso ouvinte ter um entendimento, taps são os bicos, né? São as torneiras. Exato. Então vocês têm essa diversidade e até aproveitar para explicar, aí as pessoas têm a oportunidade de ir experimentar, como que é? Tem um receptivo? Conta um pouquinho mais sobre a estrutura da Monka. A Monka é um brewpub que cabem sentadas 350 pessoas. Temos 12 taps. E esses taps saem direto dos tanques. Então, saem da fábrica e vai direto para o tap. Então, a gente está tomando cerveja fresca. Uma outra característica interessante é que a cerveja do brewpub, ela é cerveja viva. Ela não é pasteurizada. Direto da teta da vaca. Direto da teta da vaca. E porque a cerveja pasteurizada, que é as que a gente encontra no supermercado, elas são pasteurizadas, então elas perdem sabor. Então a nossa lá é cerveja viva, não tem problema algum, né? Porque se pasteuriza para que elas aguentem ficar na gôndola do supermercado. A nossa, ela fica o tempo todo refrigerada, então não tem nenhum problema. Nós vamos, a partir daqui a 2 semanas, nós vamos inaugurar a nosso tour pela fábrica, né? Então vamos mostrar para quem estiver ali o que é o lúpulo, o que é o malte, né? A levedura. Então as pessoas vão poder pegar, cheirar, porque existe essa curiosidade, né? de conhecer o insumo. Nós vamos explicar o processo. Isso é importante. As pessoas vão poder tirar uma provinha dos tanques para experimentar. Essa é a grande experiência que a gente vai ter. E vamos ter também, deve ser no mesmo período, a nossa régua de cervejas. Vão ser 4 cervejas e nós vamos não só trazer essa degustação, mas como a harmonização. Então, a cada cerveja que tiver ali vai um pedacinho de algo, né? De algum prato, de algum queijo. Tem uma cozinha também. Temos uma cozinha enorme lá.
Fala um pouquinho. Essa parte me agrada muito. Eu estou ansiosíssimo para ir conhecer. Larissa aqui da rádio, né, me falou tão bem. Sim. Chegava a escorrer, assim, baba no cantinho da boca, mas em breve vou lá. Vai ser um prazer te receber lá. De conhecer a Monca. E conta um pouquinho dessa área específica que é a cozinha. Eu espero, né? Estou falando aqui com um especialista, mas espero que você goste. A gente, dentro dessa ideia da liberdade, da diversidade, e porque eu sou também vegetariano, a gente trouxe muitos pratos e porções veganas e vegetarianas. Muitas vezes as pessoas acham que cerveja só combina com carne. E não é verdade, né? Cerveja combina com tudo. E uma coisa interessante que as pessoas falam: poxa, mas você é cervejeiro e é vegetariano? Eu falo, mas a cerveja, ela é vegetariana, não tem carne na cerveja, né? Mas as pessoas associam muito a carne. Nós temos lá vários cortes de carne, né? Picanha, T-bone, short, prime rib. Temos porções de variados pratos. Então a gente consegue fazer essa harmonização com todos os estilos de cerveja que a gente serve, né? E a gente vai desde porção a pratos principais e sobremesas. Nós temos tudo lá. E eu posso garantir, cerveja realmente combina com tudo. Uma das melhores harmonizações que eu já criei no meu restaurante foi uma sobremesa, um doce de casca de limão com doce de leite, pó de café moído na hora, com uma cerveja Brau. É muito boa. Então, estou curioso para ir lá experimentar esses pratos vegetarianos com essa gama de cerveja, porque então também esses 12 bicos, eles têm uma rotação dependendo do período do ano. Com o que tem de mais fresco e em conta no momento, né? Exato. Então, no inverno a gente vai trazer cervejas com corpo mais alto, com maior potência de álcool, né? Geralmente são cervejas ale. E no verão, sempre cervejas mais leves, menos alcoólicas, tirando as IPAs, né, que tem um pouco mais de álcool, mas são cervejas que não esquentam tanto, né? Então, podemos dizer que a Monca é um espaço para amantes da cerveja que queiram vivenciar e até ter experiências únicas. E pelo tamanho que você me falou, quantos lugares mesmo? Sentados 350. 350. Então, pode-se marcar aniversários, Sim. confraternização. Conta um pouquinho dos horários que a Monca está de portas abertas. A Monca, ela abre sexta, meio-dia, e vai até a 1 da manhã. Sábado, a mesma coisa, e domingo, de meio-dia às 18 horas. Então, muitas vezes nós somos procurados para eventos entre segunda e quinta, porque são momentos que a casa está fechada. Então, a gente faz muitos eventos para grandes empresas, né? Pela capacidade da casa. Inclusive, quando existem empresas que pedem festas para 600, 800 pessoas, cabe perfeitamente. Dependendo do layout e da configuração. Exato. Bom, produção, dá para pôr aqui no rodapé do vídeo aqui os contatos da Monca. Eu já vou marcar na agenda aqui minha ida. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, se esqueceu de falar mais alguma coisa, mais algum diferencial da Monca, o microfone é todo seu. Obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A Monca Cervejaria, ela veio para trazer a oportunidade de novas experiências cervejeiras. A ideia é resgatar o amor pela cerveja artesanal, que andou meio... houve um certo divórcio do público com isso. Então, aquele frenesi da cerveja artesanal passou, mas as cervejarias que têm qualidade, como nós queremos
ser conhecidos, essas vão ser mantidas. Então, quem quiser ter essa experiência de harmonização, de boas cervejas frescas, né, é só ir lá na Monca. É isso aí, queria agradecer a todos vocês. Beba com moderação, né? Como falo, beba menos, mas beba melhor. Exatamente. Beba com qualidade. E a Monca é um local que eu ainda não conheço, mas já indico, e acompanha a gente aí.